Bom, pessoal, então dando continuidade à nossa aula de nutrição mineral, hoje vamos falar um pouquinho sobre seletividade na absorção dos elementos e o local, né, o fornecedor desses nutrientes, né, que depois a gente vai ver que é o solo. Então, nessa foto aqui, a gente pode visualizar, né, os nutrientes no solo e as raízes das plantas entre esses nutrientes e o solo. E esses elementos, né, que estão marcados foram absorvidos pela planta e estão também aqui em cima na parte aérea deste vegetal. Bom, então na questão de absorção dos íons pelas raízes, né, quando a gente fala como que eles são absorvidos, existe uma certa seletividade nesta absorção. Tá? Como assim? Primeiro, o principal local de absorção dos elementos minerais que estão dissolvidos na solução do solo é o sistema radicular das plantas. O sistema radicular ele é muito variado entre as espécies vegetais, né, podendo ser pivotante, fasciculado, entre outros. É um sistema muito grande também, pensando em área, né, se a gente for medir a área do sistema radicular de uma planta, dependendo da espécie, dependendo das condições, ela pode ser muitas vezes maior do que a sua própria área da parte aérea, tá? Principalmente quando a gente fala em frutíferas ou então árvores florestais, em que o sistema radicular é muito maior do que a parte aérea dessa mesma planta. Tá? Então, para que esses elementos que estão lá dissolvidos na solução do solo sejam absorvidos pela planta, é necessário que o sistema radicular esteja em contato íntimo com este solo e que este solo apresente principalmente água, né, com os íons dissolvidos nele. Tá? Então, as raízes elas vão ser o local principal de absorção e, ao mesmo tempo, vão selecionar esses elementos. Quem é responsável por essa seleção? Como a gente já viu desde lá da primeira aula, a membrana plasmática das células, a membrana celular. Ela é a principal barreira, né, de absorção de determinados elementos. E por isso existe uma certa seletividade ou preferências, vamos também poder dizer, em relação a determinados elementos quando a planta absorve. Claro que esses elementos, essa seletividade está intimamente relacionada com a quantidade do elemento ou dos elementos que estão disponíveis na solução do solo. Então, isso é relacionado a adubação que foi feita nesse solo, é relacionada também com o tipo de solo, né? Por exemplo, um solo argiloso, um solo arenoso, né? Sem falar nas variações entre esses dois tipos extremos, né? A quantidade de água que está disponível também nesse solo, para que haja essa absorção ideal e, consequentemente, a preferência por determinados elementos. Então, aqui nessa tabela, a gente pode visualizar aqui nessa tabela a gente pode visualizar então a seletividade da absorção de íons que foi estudada, né, em plantas de raízes, em plantas de milho, né, principalmente no caso nas raízes desse milho. Então vejam que na primeira coluna nós temos os elementos potássio, sódio, nitrato e sulfato. Tá? Então, elementos, os dois primeiros cátions e os dois últimos são ânions. Temos a concentração interna em milimolar, né, desses elementos. O potássio em primeiro, maior concentrado, tem maior concentração. Em segundo lugar, o nitrato. Terceiro, o sulfato. E por último, o sódio.
Isso é concentração interna onde? Dentro da planta, dentro da raiz dessa planta das raízes dessa planta de milho. E nesta outra coluna nós temos a concentração externa desses elementos, ou seja, lá na solução do solo, próxima à raiz, mais especificamente falando na rizosfera, né, que é essa parte que está em contato íntimo, né, com as raízes. Vejam que a concentração de potássio não é a maior aqui. A maior concentração que a gente tem na solução externa é o sulfato, e ele, em segundo lugar, o sódio, em terceiro, o potássio e em quarto, o nitrato. Tá? Então, vejo que existe uma certa preferência pelas raízes de milho, né, relacionando essa concentração externa e a concentração interna, pela absorção de potássio, em primeiro lugar. Então, o potássio foi mais absorvido, depois o nitrato, né, por terceiro lugar o sulfato e por último o sódio. Podemos relacionar isso também com a questão, né, dos elementos que são necessários para o desenvolvimento da planta, né, e também pela questão de sódio. Ele tem importância para o desenvolvimento da planta? Tem. Mas não é um elemento tão necessário, por exemplo, para a nutrição do milho. Tá? Então, as plantas, né, elas vão ter, independente de você ter todos os elementos lá disponíveis na solução do solo, elas vão ter uma certa seletividade, elas vão ter uma certa preferência por determinados elementos. E isso está relacionado também com os canais, né, de passagem desses elementos que a gente viu, né? Então, as proteínas que estão lá localizadas nas membranas das células, que são responsáveis pela passagem de água, principalmente livremente, né, que não tem seletividade, e alguns elementos, em função do seu tamanho, em função da sua carga, tem maior ou menor disponibilidade, ou melhor falando, maior ou menor passagem pelas proteínas de membrana, tá? E claro que a absorção deles está relacionada intimamente também com a concentração desse elemento na solução do solo, que a gente também viu lá na aula anterior, tá? Na parte sobre proteínas de transporte, certo? Bom, e como eu falei ali, o solo vai ser o fornecedor de nutrientes ou fornecedor de energia para a planta. Lembrando que o solo não é um sistema simples, é um sistema complexo, né? Ele é formado, ele é chamado, é um ecossistema, né, na verdade, porque ele tem tanto a parte física, a parte química e também a parte biológica. Então, são três partes, né, que formam o sistema solo, tá? Que a gente vai ver a influência dessas partes na nutrição da planta. Além disso, né, na parte do solo, nós podemos ver três fases, né? As fases sólida, né, que seria principalmente as partículas, que a gente vai visualizar depois, a parte líquida, né, a solução do solo propriamente dita, e a parte gasosa, né, que é formada pelo ar que é necessário dentro desse solo. A parte líquida e a parte gasosa, elas estão presentes nos poros dos solos. Claro que também vai depender do tipo de solo. Temos solos com macroporosidades e solos com microporosidades. Mas independente de qual for, todos eles são formados por essas três fases, tá? Então, o que temos na fase sólida? A fase sólida de um solo, independente dele ser arenoso ou dele ser argiloso, né, ele vai ser formada pelas partículas inorgânicas e orgânicas. As partículas inorgânicas, elas são relacionadas principalmente à intemperização desses solos, né,
desses tipos de solos relacionados com as rochas que formaram esse solo. E nessas partículas, a gente vai ter um reservatório de nutrientes. Por quais nutrientes? Principalmente os cátions, né? Potássio, cálcio, magnésio e ferro. E que vão ser importantes para a nutrição da planta. Além disso, nós temos, além das partículas inorgânicas, as orgânicas. Essas partículas orgânicas se originam da decomposição de material orgânico, né? Então, seja por micro-organismos, seja pelas plantas, seja, enfim, pela mineralização, né, do material orgânico que tem nesse solo. E essas partículas orgânicas, elas contêm principalmente esses 3 elementos: nitrogênio, fósforo e enxofre. Tá? Então, a fase sólida, ela é importantíssima, fornecendo a energia, né? Seja nas partículas inorgânicas, seja nas partículas orgânicas. A fase líquida também vai ser muito importante, porque é lá que a gente vai ter a solução do solo. É nessa fase que os íons, né, sejam eles cátions ou ânions, vão estar dissolvidos. E é onde eles vão se movimentar, porque como o próprio nome já fala, fase líquida é onde vai ter água, e água com íons dissolvidos. Tá? Então, todo aquele movimento de transporte de água e de solutos, né, misturados nessa água, que a gente viu lá na unidade de relações hídricas, vai se dar dentro da fase líquida do solo, denominada de solução do solo. E é onde as raízes vão absorver esses elementos. Então, elas retiram os elementos da solução do solo. Tá? Quais elementos estão dissolvidos? Então, nós temos vários elementos, tá? Sejam eles potássio, cálcio, claro que também dependendo da adubação, do tipo de solo, enfim, que esta solo, né, que esta planta vai retirar. E a fase gasosa, né, na fase gasosa, nós temos, como o próprio nome já fala, o ar, né, o ar que está nos poros desses solos. E esse ar é composto principalmente por esses gases: oxigênio, dióxido de carbono e nitrogênio. Tá? Esses gases, eles estão dissolvidos na solução do solo também, né, porque são necessários, seja importante para a parte biológica do solo, principalmente os micro-organismos aeróbicos, né, ou anaeróbicos, visto que também temos dióxido de carbono. E também são importantes para as raízes das plantas, porque as raízes têm respiração aeróbica e necessitam de oxigenação nesse sistema solo. As raízes, elas vão absorver esses gases, principalmente o oxigênio, né, dentro das bolhas de ar, através das bolhas de ar que são formadas nos poros dos solos, à medida que a água vai sendo absorvida e vai aumentando essas bolhas de ar. Também vai ser importante para o desenvolvimento da planta e, consequentemente, da própria raiz. As partículas do solo, né, dos solos em geral, né, elas possuem cargas negativas. Essas partículas, elas contêm esses coloides ou micelas, né, que são carregadas negativamente. E como exemplo, na fase orgânica, nós temos as pectinas, que possuem essa carga negativa nesse composto, COO, e as hemiceluloses, que possuem as hidroxilas, que também têm carga negativa. Então, indicando da onde surgem essas cargas negativas nos compostos, nas partículas orgânicas. Nas partículas inorgânicas, nós temos as caulinitas, esmectitas e litas, que também fazem parte, né, do solo e consequentemente, possuem cargas também negativas. A maioria dos solos, principalmente pensando aqui no Brasil, são carregados negativamente com suas partículas. Tá? E isso faz com que
cargas negativas atraem principalmente elementos, íons, com cargas positivas. Os íons que têm cargas positivas são denominados de cátions. Aqui temos alguns exemplos: cálcio, magnésio, potássio e amônio. Tá? Esses cátions, como eles têm cargas positivas, consequentemente, eles vão estar adsorvidos às cargas negativas desses solos. Né? Então, lembre, positivo, cargas negativas atraem cargas positivas. Tá? Essa ligação vai ser uma ligação eletrostática, né? Mas vai fazer com que esses elementos que ficam adsorvidos às cargas negativas do solo não sejam perdidos por lixiviação, né? Porque como eles estão adsorvidos, mesmo que comece a chover ou que faça uma irrigação muito elevada, né? Que seria normal essa água percolar e lixiviar carregando os elementos, esses elementos que estão adsorvidos não vão ser facilmente, né, retirados dessas cargas e, consequentemente, não vão ser perdidos. Então, isso faz com que esse solo tenha uma reserva de nutrientes ligados ou adsorvidos às cargas negativas. Esta reserva de nutriente é muito importante para a fertilidade do solo. Tá? Então, essa fertilidade, claro, vai depender novamente do tipo de solo. Seja ele um solo argiloso, seja ele um solo arenoso. E também da quantidade de matéria orgânica presente. Esses elementos podem ser substituídos? Podem. Então, esse cálcio ou esse magnésio que vai estar ligado às partículas do solo, ele pode ser substituído por outro cálcio, ou por um potássio, ou por exemplo, um amônio. Tá? Isso é conhecido como troca iônica, ou melhor, troca catiônica, né? Já que estamos falando em cátions. Tá? E essa troca catiônica, né, ou esse complexo de trocas, é conhecido como CTC, capacidade de trocas de cátions. Então, a CTC, essa capacidade do solo em cátions, vai depender muito daquilo que eu comentei antes, do tipo do solo e da quantidade de matéria orgânica presente nesse solo. Então, vamos ter solos com alta CTC e solos com baixa CTC. Um exemplo, né, aqui um exemplo vem fazendo assim uma relação, uma ilustração nessa capacidade de troca de cátions. Temos aqui esse desenho em que mostra uma partícula de solo, né, carregada negativamente, como eu falei para vocês, a maioria dos nossos solos brasileiros, né, seja essa partícula orgânica ou inorgânica. E ligado a essas cargas negativas, nós temos aqui o cálcio, o magnésio, o próprio hidrogênio, potássio, que são cátions. Então, isso aqui é a adsorção desses cátions às partículas negativas do solo. Podemos visualizar aqui que existem potássios, né, ao redor dessa partícula, que estão na solução do solo e eles estão sendo trocados, né? Esses potássios que não estão adsorvidos estão se ligando a essas partículas, seja essas que estão vazias, ou então retirando esse cálcio ou esse magnésio que está ligado, adsorvido a essa partícula, retirando dessa ligação eletrostática. Vejam que o cálcio ele tem duas cargas positivas, enquanto que o potássio apresenta uma carga. Então, a saída de uma molécula de cálcio faz com que dois potássios sejam ligados nesse local. Então, um cálcio sai, dois potássios se ligam ao local onde esse cálcio estava. Então, isso aqui é a capacidade de troca de cátions de um solo, tá? E aqui em cima a gente tem essa tabelinha, né, que mostra, né, a variação entre os elementos na questão de
troca de cátions, né? Então, essa variabilidade. Quem tem maior capacidade em trocar cátions? Infelizmente, né? O alumínio, né? Um cátion trivalente. Então, ele tem maior capacidade, mas ele não é um elemento essencial para a maioria das plantas, né? Na verdade, ele não é um elemento essencial e também não é benéfico para a maioria das plantas, tá? Então, depois dele temos hidrogênio, cálcio, magnésio, potássio, que é igual ao amônio, que é maior depois que o sódio. Tá? Então, segue essa lista. Maior absorção o alumínio, menor o sódio, tá? Então vejam que o pH do solo vai influenciar muito também essa troca de cátions, né? Então dependendo, se a gente tiver um solo muito ácido, né, que tem muitos hidrogênios, né? Esses hidrogênios vão se ligar a esse solo e vão acabar liberando e prejudicando, né, essa reserva de nutrientes nas partículas de solo. Então por isso que temos que cuidar com fazer, né, a correção de solos, manter ele num pH ideal entre 5,5 e 6,5 para que haja um bom desenvolvimento das plantas. Então, como eu comentei com vocês, a CTC, ou a capacidade de troca de cátions, depende do tipo de solo. Ele vai ser maior em solos com partículas menores. Então, por exemplo, a argila, ela tem partículas muito menores do que uma areia, né? Um solo arenoso. E por que isso? Porque partículas menores têm maior superfície específica, maior área, tá? Quanto menor a partícula, maior é a superfície específica. Então, a argila e matéria orgânica, eles têm essa maior superfície específica, consequentemente, maior cargas vão estar expostas a esses dois sistemas, né? E, consequentemente, vão ter maior capacidade de troca de cátions, ou seja, maior reservas de nutrientes nesses solos. Por isso é importante, se a gente não tem um solo com alta carga de argila, é interessante começar a criar matéria orgânica, que a gente pode construir, né, com decomposição, principalmente de partes vegetais, e aumentar a matéria orgânica desse solo, não só quimicamente falando, mas também como fisicamente. Tá? A matéria orgânica beneficia de várias formas o solo e, consequentemente, a planta. Se essa alta CTC desse solo também for rica em saturação de bases, ou seja, ela também tiver uma alta saturação de bases, esse solo vai ser muito mais fértil do que um solo que não tem uma alta saturação de bases. O que seria essa saturação de bases? É a presença de cálcio, magnésio, potássio e amônio em alta concentração nesse solo e, consequentemente, nas partículas desse solo, né, que vão estar ligados à CTC. Então, a reserva de nutrientes vai ser muito maior e, consequentemente, a fertilidade deste solo também. E vai ser bom para as plantas no geral, que vão ser cultivadas nesse solo. A CTC, né, infelizmente, a capacidade de troca de cátions é especificamente para íons com carga positiva. Os solos brasileiros, eles, na grande maioria, não têm capacidade de trocar ânions, porque eles têm cargas negativas. Então, os ânions, como nitrato e cloreto, eles não são absorvidos pelos solos, porque eles são repelidos pelas cargas negativas e, consequentemente, eles vão ficar na solução do solo. Se eles forem absorvidos pelas plantas, eles não serão perdidos, mas se a planta já absorveu o suficiente, ou então foi feita uma adubação nitrogenada muito pesada, que ela absorveu o que ela precisava e o restante sobrou, ou então aquele solo está descoberto sem planta, mas apresenta nitrato,
na solução do solo, esses elementos, né, esses nitrato e esse cloreto, vão ser perdidos por causa da lixiviação. Então, quando vai dando chuva, né, vai percolando e filtrando, percolando e, consequentemente, lixiviando esses elementos, caindo, então, lá nos lençóis freáticos do solo. Tá? A mesma coisa vamos ter com fósforos, né, nos fosfatos, né? São ânions, né, cargas orgânicas, e eles não vão ser lixiviados especificamente, porque no solo, né, quando há presença de alumínio ou de ferro, esses fosfatos vão se ligar, formando o fosfato de alumínio e o fosfato de ferro. Esses sais que vão ser formados, né, eles são insolúveis, né, mas, consequentemente, também eles não vão ser também nem absorvidos, né, nessa forma. O fósforo não vai ser absorvido pela planta. Então, o solo vai ter fósforo, mas ele vai estar indisponível porque ele formou um fosfato de ferro ou um fosfato de alumínio e a planta não consegue absorver nesse formato. Tá? Então, é outro prejuízo, pensando na fertilidade do solo, pensando, consequentemente, na nutrição da planta. Tá? E um outro exemplo de ânion que também pode ser um problema no solo, né, devido à sua carga negativa, é o sulfato. O sulfato, quando adicionado ao solo, que possui cálcio, né, por exemplo, a pessoa fez uma correção do solo, né, com calcário rico em cálcio e depois adicionou um sulfato. Então, se esse sulfato se ligar ao cálcio, ele vai formar o sulfato de cálcio. O sulfato de cálcio é conhecido como gesso agrícola. Tá? Então, o gesso, esse sulfato de cálcio formado, ele vai reduzir a mobilidade do ânion sulfato. Tá? Então, esse sulfato ele não vai percolar tanto, né? Não vai ser tão móvel, vamos pensar assim, no solo, e pode acabar também prejudicando a planta, tá? Se ele não for bem manejado. Isso aqui é quando temos apenas o sulfato, mas existe o gesso agrícola para ser vendido, né, nas lojas, né, e que quando, dependendo da cultura, principalmente pensando em frutíferas, né, é muito recomendado a adubação do solo com gesso agrícola como fonte de cálcio e também como fonte de sulfato para as plantas. Tá? Mas não são todas as espécies que têm essa recomendação, não é todo tipo de solo que vai ter essa recomendação. Mas pode ser comprado o gesso agrícola já com essa formação, pensando na adubação com cálcio e com enxofre.